Vamos lá, vamos lá. Tom de voz, tá bom? Aí no fundo, tranquilo? Eu hoje não pretendo provocar ninguém, hoje, né? Hoje a proposta é que essa palestra seja uma palestra consoladora, sem muitas provocações, sem muitos traumas. Nós vamos falar sobre o trecho de Mateus que eu quero ler aqui primeiro. Mateus 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Esse versículo às vezes parece ser um pouco controverso, né? Porque a definição que a gente tem de escândalo é quando alguém descobre alguma coisa obscura nossa, não é isso? E aí fala, caramba, por que Jesus está falando que as coisas precisam ser descobertas? A gente até poderia ir por esse lado, porque a Joana de Ângeles diz que a gente nunca deve fazer às escuras aquilo que não consegue fazer às claras. Mas não é por aí. A minha interpretação de hoje é por um outro caminho. Porque eu não vou pegar a definição corriqueira, trivial, de escândalo. Eu vou pegar a definição lá na raiz dela, na raiz grega. A raiz escândalo, que quer dizer o quê? A pedra de tropeço. Uma tentação. Aquilo pelo qual a gente cai. Faz um pouco mais de sentido agora, né? E aí, o que Jesus queria dizer nesse ponto? Porque ele fala que é necessário que esses escândalos aconteçam. Então, é natural e necessário que a gente caia. E aí eu vou falar algumas coisas agora que explicam, não justificam, porque aí é cada um com a sua própria consciência. Mas só para explicar alguns aspectos do porquê que tem um ditado popular no jargão do futebol que diz assim: treino é treino, jogo é jogo. E algumas pessoas às vezes dizem: por que a gente não fica só no plano espiritual, né? A gente evolui, lê, interage. O primeiro aspecto é que não tem muita tentação numa colônia espiritual. Não tem muita gente nos contrariando. Não tem muita gente falando coisas para nós que a gente eventualmente possa se sentir raivoso. A gente vê o filme O Nosso Lar, ou lê os livros espíritas, para quem está dentro de colônia espiritual, não estamos falando agora de momentos que a gente ainda está errático, errante, passeando nas zonas umbralinas mais densas. Estou falando quando a gente está já um pouco mais equilibrado, buscando compreender o que aconteceu conosco nas encarnações anteriores e o que a gente pode fazer para melhorar. E aí a gente lá está aprendendo um monte de coisa, está entendendo o que aconteceu, por que eventualmente a gente errou, aqui, acolá, quais foram as circunstâncias, o contexto, as características, e a gente fica fortalecido, e a gente lá no plano espiritual fica igual a gente fica quando chega o fim do ano. Que a gente fica meio valentão e fala, vou fazer academia, já faz assinatura na academia, para o ano inteiro, vai 1 mês, 2, e depois vai desistindo, ora porque está muito calor, ora porque está muito frio, e a gente vai desistindo, vai arrefecendo, né, aquela vontade doida de academia. Quando a gente está no plano espiritual é mais ou menos a mesma coisa, quando a gente se dá conta do que poderia ter feito, das maravilhas que poderiam ter acontecido, a gente quer acelerar o processo evolutivo. E tem hora que o plano espiritual tem que falar, calma aí, valentão, você não aguenta tudo isso. Você tem que ir devagar. Devagar com a dor que o santo é de barro, não é, Ivair, que a gente fala no interior, né? Devagar com a dor que o santo é de barro. E aí a gente chega na carne.
E o que a experiência da carne traz de desafios? De novo, para explicar, não para justificar. Às vezes a gente usa aquele termo, a carne é fraca, né? Para alguns aspectos da natureza nossa. Mas aspectos que nos desafiam quando estamos na carne. As contrariedades, as vicissitudes, doenças, dores de maneira geral, sejam dores físicas, sejam dores psíquicas que nós vamos enfrentar, algumas até pela natureza do processo evolutivo. Toda a força do potencial sexual, quando na carne, muito mais forte do que quando a gente está no plano espiritual, sem o corpo físico. Porque também existe uma característica do nosso psiquismo, que tudo aquilo que a sociedade ou a gente acha que é alguma coisa que não é legal, que não é moral, o primeiro aspecto nosso, a primeira reação nossa é de reprimir aquilo. E é natural que isso aconteça, porque em primeiro momento a gente quer eliminar o comportamento exterior, aquele que choca as pessoas. E o processo de evolução, ele acontece dessa forma. Eu elimino o mais fácil, que é o movimento exterior. Apesar de eu saber que não é tão fácil assim. Existem características em nós que nós mesmos ignoramos. Então fica muito mais difícil para que eu possa modificar algo no meu comportamento que eu ainda não consigo enxergar como sendo algo que não é correto. Muitas vezes a gente tem o nosso lado muito inflexível, muito rígido, e a gente acha que aquilo é o correto. E a gente não aceita mudança de opinião simplesmente porque as pessoas querem que a gente mude. A gente quer, muitas vezes, vivenciar uma experiência, e em vivenciando essa experiência que a gente vai tomar as pancadas que a vida nos oferece na contrapartida, para que a gente possa ir forjar essas mudanças. E às vezes algumas mudanças muito difíceis de serem forjadas. Além de tudo isso que eu falei até agora, tem um lado mais complexo ainda, que é a influência dos chamados arquétipos. O que são esses arquétipos, né? Toda a experiência humana que nós temos um conjunto de normas, regras, procedimentos que a gente tem que aderir, que atender, seja por nós mesmos, seja pela sociedade. Aspectos em que a gente fala, isso eu não posso fazer. Mas eu queria fazer. Eu não acho errado fazer. Mas a sociedade acha que não é legal fazer. Aí eu começo a reprimir. E quando Jesus diz que é necessário que isso aconteça, está aí um aspecto importante. A cada encarnação eu vou colecionando uma série de coisas que eu vou reprimindo. Estava conversando com a Juliana um pouco antes de entrar, ela me lembrou do machismo estrutural, né? Existe o machismo estrutural, que nós como sociedade estamos lidando, mas vai demorar muito tempo ainda, são gerações remodelando esse modelo, né? Reestruturando esse modelo, para que nós possamos assimilar isso como algo nocivo, e aí nós possamos abandonar. É um por um. No livro Boa Nova tem uma conversa de Jesus, se eu não me engano, com Natanael, que ele está dizendo que o evangelho precisa florescer no coração de cada um, antes que ele possa realmente fazer uma diferença como sociedade. É uma transformação que precisa acontecer pessoa a pessoa. Lembra daquele aspecto de que ele não quer perder nenhuma ovelha? Cada um de nós é importante. E cada um de nós vai ter o tempo necessário para poder fazer a sua própria transformação. Em alguns momentos a gente vai ser forçado a acelerar com a maioria. Mas toda vez que a gente precisa, e toda vez que a gente decide caminhar pela porta estreita,
de alguma forma haverá uma série de rupturas com o meu homem velho, o meu eu de ontem. E eu costumo dizer que às vezes é até uma afronta a Deus quando a gente tenta viver como se a gente estivesse vivendo há 5, 10 mil anos atrás. Tem ainda alguns religiosos que impõem dentro das suas comunidades religiosas modos de vida de 4 mil anos atrás, da era mosaica, 4, 5. Eu, particularmente, acho isso uma afronta ao processo evolutivo, a gente querer ainda conviver com regras que Jesus veio há 2 mil anos e disse, vamos explicar melhor? Ao invés de eu seguir a maioria, porque existe um peso muito grande da religião, em muitos aspectos como sociedade, às vezes a gente não quer romper com a maioria, mesmo que a nossa convicção já diga que a gente está pronto para romper. Também Jesus colocou algumas palavras proféticas na sua fala, que era, haverá um momento em que vai ficar mãe contra filho, filho contra pai, marido contra mulher. Por quê? Mateus 5, versículo 37, seja teu o vosso dizer, sim, sim, não, não. Em determinados momentos da nossa trajetória, nós vamos ter que fincar a pé, mas sem armas, mas sem a necessidade de romper fisicamente, simplesmente a necessidade da gente se colocar um padrão de comportamento que a gente já acha adequado para a gente. E aí eu não atraso o meu desenvolvimento em detrimento da maioria. Eu não atraso o meu desenvolvimento para que eu esteja em acordo com a regra da maioria. Há menos de 100 anos atrás, a gente podia, se desafiar da nossa honra, chamar alguém para um duelo. Outro dia eu estava lendo, até 1908, 1907, tinha uma forca em São Paulo, no Vale do Anhangabaú. E as pessoas iam ali para ver os prisioneiros, os bandidos, chamados transgressores da lei, serem enforcados. O Espiritismo nos explica que isso não adianta nada. Que esse tipo de punição não vai resolver o problema, nem da sociedade, nem do ser. Pelo contrário, vai criar criaturas mais raivosas, agora sem o corpo físico, talvez até com potencial para fazer mais estrago, né? Então, assim, essas personas ou esses personagens, essas máscaras sociais que nós vamos colocando, e não é uma só em cada encarnação, às vezes são muitas. Eu tenho uma máscara para a academia, eu tenho uma máscara para o trabalho, eu tenho uma máscara para a família, e muitas vezes eu me confundo a minha verdadeira personalidade com uma dessas máscaras que eu estou colocando. E aí eu entro em conflito com quem eu sou de verdade. Às vezes a gente passa uma vida inteira vestindo essa máscara. Depoimento pessoal, fiquei 50 anos da minha vida acreditando que eu era uma pessoa e depois tive que fazer em 6 anos uma transformação total interna. Eu continuo sendo a mesma pessoa do exterior, mas eu tive que fazer uma modificação interior que me transformou numa pessoa melhor para todo mundo que tiver a sorte de caminhar ao meu lado. Viu, Juliana? Minha esposa, né? Que tiver a sorte de caminhar ao meu lado. Porque eu melhorei para mim. E quando eu melhoro para mim, eu melhoro para todo mundo que está à minha volta. Então esses arquétipos, eles são extremamente importantes que sejam esclarecidos, identificados, para que a gente possa efetivamente confrontar. E o confronto é um confronto normal, legal, natural,
eu e meu travesseiro em primeiro momento, ou eu e minha psicóloga, eu e meu terapeuta, para uma ajuda que for necessária, para que eu possa fazer essa revolução silenciosa, porque é para isso que serve o Evangelho. O Evangelho ele não serve para a gente analisar o comportamento dos outros. Pelo contrário, Jesus falou muito contrariamente a isso. Ele chamou de hipocrisia quando tentávamos colocar um verniz social em detrimento dessa real transformação interior. O Evangelho é para nós, para olharmos aquele padrão de comportamento e compararmos com o nosso e no silêncio, de novo, do nosso mundo íntimo e fazendo esse processo de limpeza, de transformação, de modificação, como queiram chamar. Então, os escândalos, eles são necessários porque eles criam esses tropeços, esses solavancos, essas lombadas nas nossas estradas, essas valetas, para que a gente pare e reveja o nosso comportamento, porque esse é o papel da dor na nossa vida. Ninguém gosta de sentir dor, ninguém quer atravessar um momento de dor, mas a gente já aprendeu no Espiritismo e está aprendendo constantemente, o quanto a dor nos recoloca na trajetória correta que Jesus determinou como sendo uma receita para atingir o nosso destino inexorável, que é ser perfeito, para trabalhar ao lado de Deus, para ser um agente transformador em nome de Deus, e que a gente possa assumir cada vez mais tarefas importantes dentro desse processo. O processo de escândalos, ou o processo de tropeços, ele não é um processo que se perpetuará, ele tem começo, meio e fim. Aonde ele tem mais relevância? Num planeta de provas e expiações. Por isso que o planeta de provas e expiações é considerado um planeta de muita dor. E aí, por isso que Jesus disse que é natural que elas aconteçam, é da natureza que elas aconteçam, faz parte do plano de Deus para nós, que os tropeços aconteçam, que a dor chegue em nossa vida, para que a gente possa repensar como é que nós estamos levando a nossa própria vida. É importante lembrar também que dentro dos processos de dor, é uma informação que me passou agora e é importante a gente falar sobre ela, a gente sabe que as doenças, as deficiências físicas de qualquer ordem e deficiências intelectuais, elas estão segregadas da carne. Tudo bem? Uma pessoa que é deficiente de algum membro no corpo físico, ela não precisa ser deficiente no plano espiritual. Imediatamente ela pode perder essa deficiência, assim que o desequilíbrio passe. Wagner, nós fazemos esse tipo de orientação dentro das salas de trabalho mediúnico. Quando espíritos às vezes vêm com dificuldade na fala, quando vêm com qualquer deficiência no corpo, mesmo o processo de deficiência intelectual, ela está segregada ao corpo físico. Não existe limitação no corpo perispiritual ou no corpo espiritual. Existe uma característica importante, que é um senão, que a gente coloca aqui para ficar bem claro, nós podemos prejudicar o nosso perispírito se a gente fizer um esforço de desequilíbrio muito grande, por exemplo, num processo como é o suicídio, e a gente prejudicar o perispírito e aí sim carregar uma deficiência temporária no corpo perispiritual. Mas se a gente também considerar que o corpo perispiritual também é feito com a matéria do planeta, nós estamos falando de matéria do mesmo jeito. Então está tudo circunscrito na matéria. O espírito não tem esse tipo de limitação. Ela só vem como um processo de educação.
E é bom colocar também como é um processo de autoeducação, porque a limitação ela é individual. E é um processo de cerceamento do nosso livre arbítrio em determinado ponto, para que a gente não continue errando naquela característica específica. Então ele é temporário para nos auxiliar dentro de um planejamento reencarnatório, dentro de um momento temporal, dentro de um processo específico que é o planejamento de uma encarnação. O mal sempre vai ser mal. E ele sempre foi mal, a qualquer tempo. O que muda? Muda a nossa interpretação do que é certo e o que é errado. A lei civil, ela não vai se adaptando. Existe a lei divina e a lei civil. Em algum momento da nossa trajetória, a lei civil, ela poderá ser descartada, quando ela se equiparar à lei divina em algum momento na trajetória. Ela pode ser jogada fora. É um conjunto de regras, da mesma forma que foi um conjunto de regras os 10 mandamentos mosaicos. Era um momento de controle daquela população, porque precisava se estabelecer um princípio de propriedade, de direito de propriedade da vida e das propriedades alheias também, para que as pessoas tivessem algum tipo de organização. Depois Jesus vem e fala, não faz para o outro que você não quer para você. E aí ele nos liberta da lei mosaica nesse aspecto, que foi um avanço para a época, mas que para a época do sentimento que é a que nós estamos passando, se a gente quiser andar conforme a lei mosaica, na verdade nós estamos atrasando o nosso processo evolutivo. Não basta não só não matar. Não basta não só não roubar. Não basta não fazer o mal. É preciso que a gente faça o bem. A nossa interpretação do mal, ela vai se modificando. E aí a gente vai eliminando o mal naquilo que a gente já considera como mal. Mas o mal existe a todo tempo e ele está explícito. Mas a gente só vai enxergando ele conforme a gente vai experimentando esse processo de abertura de consciência. A gente vai evoluindo consciencialmente e aí a gente vai ampliando o leque moral. E conforme vai ampliando o leque moral, nós vamos soltando as amarras. Então, existir o mal, existir esses aspectos dos arquétipos, da questão sexual que eu mencionei, todos esses aspectos, eles não servem para eximir a nossa responsabilidade, nem para atenuar qualquer tipo de culpa, nada disso. É simplesmente para a gente compreender que a dor realmente é necessária. Muitas vezes ela vai estar relacionada a um aspecto físico. Outras vezes ela vai estar relacionada a aspectos morais. E há quem diga que a dor moral é muito mais forte do que a dor física. Quando eu falei de conteúdo reprimido, seja vindo do nosso inconsciente ou do inconsciente coletivo, né, das regras de conduta coletiva, toda vez que esse conteúdo vem no momento presente, a gente vai experimentar essa sensação como uma dor psíquica, o que nós chamamos de dor da alma. Nos livros do Hamed, o livro chamado Dores da Alma, ele fala um pouco dessas características, né? Então, tanto dor moral como dor física, as duas estão presentes no planeta, as duas são inerentes à nossa condição evolutiva. Não serão mais necessárias quando nós pararmos de ser recalcitrantes no mal, quando nós pararmos de ter ainda o mal como opção, aí ela desaparece.
Quando nós lemos sobre os planetas de regeneração, a gente já vê que não tem processos expiatórios, não tem grandes catástrofes. Ainda vai ter dor. Ainda vai ter dor no psiquismo? Ainda vai ter dor no psiquismo. Porque quem está como regenerando não é regenerado. O dia que formos regenerados, vamos para planetas felizes. Mas o regenerando é aquele que coloca o bem como primeira opção. E eu arrisco dizer que nessa altura do campeonato, né, aquela brincadeira que a gente faz, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui dentro do Centro Espírita, fazendo uma palestra. Vocês estão aqui dentro do Centro Espírita toda semana, ou mais de uma vez na semana. Podia estar em casa fazendo qualquer outra coisa, mas estão dentro do Centro Espírita. Vocês estão buscando alguma coisa. Talvez vocês ainda não tenham identificado o que estão buscando. Wagner já começou a lotear terreno no céu? Ainda não? Oi? A indulgência? Está vendendo já? Não. Aquela libertação de pecado, né? O livramento? Ainda não? A gente está buscando alguma coisa. É importante que a gente comece a definir para si mesmo. Senão a gente vai entrar igual no conto da Alice, que o gato fala para Alice, né? Ela fala, para onde eu vou? Estou meio perdida. Ele pergunta para ela, né? Para onde você está indo? Ela falou, não sei. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho basta. Então é fundamental que nós assumamos o nosso papel de condutores da nossa própria história. E as palestras, elas são algum tipo de munição que a gente vai utilizar neste processo. E a gente só vai encontrar o que realmente a gente está buscando dentro da gente mesmo. Por isso que o cristianismo tem o que eu chamo de boa armadilha, porque é uma coisa assim, quando você entra em contato com ele, não tem mais jeito. Entrou em contato, não tem mais jeito. Começa a transformação, começa a mudança. Porque começa a dor de consciência. Começa a nos provocar a mudança de comportamento. Primeiro, no exterior, como eu mencionei. Depois a gente vasculha o nosso interior. Aí entra no vigiar e orar de Jesus. A gente começa a vigiar pensamento, a gente começa a vigiar sentimento. Aí de vez em quando, no fim do dia, eu agradeço. Quando eu era mais jovem, eu agradecia quando eu não dava voadora em ninguém no meu dia. Hoje eu agradeço pela idade avançada, quando eu não dou nenhuma voadora mental em ninguém. Física eu não consigo mais, então não adianta ter nenhum mérito na voadora física. Mas mental eu ainda dou de vez em quando. Vocês dão voadora mental? A gente dá de vez em quando, né? Aquele solavanco que a gente dá assim que a gente nem imagina de onde veio, né? Aquele torrencial, aquela raiva que vem. E aí a gente tem que receber aquilo, não como aquele que acha que o sofrimento purifica e vai reprimir em função disso, mas aquele que acha que tem informação muito valiosa quando essas coisas acontecem. Quando eu era católico e ia na Praça da Matriz, em primeiro momento eu ia quadrar jardim. Vocês já quadraram jardim? Os mais jovens talvez não. Os mais velhos sabem o que eu estou falando, quadrar jardim. Me ajuda aí. Homem ia pela direita e mulher vinha pela esquerda. Não é isso? A gente se encontrava nesse trajeto, trocava alguns olhares. O ponto alto da noite era se a gente cruzasse e a mulher trocasse um olhar para a gente. Provavelmente a gente não tinha muita coragem de confrontar o perigo, mas a gente cruzava assim e fazia isso durante semanas e de repente criava coragem para tomar uma caçulinha junto, alguma coisa, né? Daí a gente entrava na igreja porque demorava muito para acabar a missa. Acabava a missa, começava a circundar a praça para fazer as paqueras. Aí entrava na missa. Aí nessa época
quando eu pensava a coisa errada, eu acho que o problema era o diabo. O diabo estava me atentando. E eu tinha medo do diabo, porque eu tinha medo de ir para o inferno. Aí eu virei espírita. E aí a gente vira espírita, a gente não acusa mais o diabo, porque a gente sabe que o diabo não existe. Agora a gente acusa o obsessor, não é? A gente transfere a culpa para o obsessor. E agora a gente morre de medo não do inferno, mas a gente morre de medo do umbral. Não é isso? A gente está só transferindo os nossos medos, ou a gente está confrontando os nossos medos de alguma forma? Está buscando compreender? Da onde está vindo essa vontade de dar uma voadora mental? Qual foi o gatilho disso? E não vale culpar o outro, tem que tentar entender o que aconteceu antes, dentro da gente. Será que eu estou negando alguma coisa para mim mesmo? Estou ficando frustrado e de repente eu estou estourando, estou pagando de louco? No meio da rua, no escritório? Estou gritando com as pessoas sem razão? Será que em algum momento eu estou deixando de cuidar de mim e aí eu estou ficando frustrado, estou ficando amargurado, estou ficando deprimido de alguma sorte? São essas reflexões que a gente precisa fazer. E de novo, conosco. Vale muito a conversa com o travesseiro. No começo a gente troca de travesseiro, joga fora, porque o travesseiro é muito cruel, ele nos acusa demais. Mas com o tempo a gente vai percebendo que a conversa com o travesseiro, na verdade, é uma conversa íntima, pessoal, intransferível, e extremamente importante, porque ela vai trazer estes tesouros, aonde a gente vai poder identificar quais são as coisas que nós estamos reprimindo e que precisam ter fluidez. Ter fluidez não é sair fazendo tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, mas é admitir que aquilo é nosso. O livro O Homem Integral da Joana de Ângeles nos ensina a fazer um monte de exercícios, como eu estou mencionando aqui, mas para que a gente reconheça esse lado reprimido nosso como algo legítimo. É meu. Eu amealhei todo esse lado durante toda a minha trajetória espiritual. Aceitando ou não, isso foi o que me trouxe até aqui. Eu estou num lugar bom. De novo, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar fomentando o mal, eu podia estar com pão e circo, como eu estava na época de Jesus. Mas não, hoje a violência gratuita me enoja. Hoje o mal não é uma opção para nós, para ninguém. E ele acaba sendo uma boa armadilha nesse aspecto. Como o mal não é uma opção para nós, toda vez que nós fazemos o que consideramos o mal, nós caímos. E Jesus nos pediu com tanto amor, quando nos apresentou um Deus compassivo, um Deus amoroso, nos pediu com tanto amor que nos perdoássemos todas as vezes, para que nós tivéssemos uma relação de amor conosco, para que não rejeitássemos uma parte nossa, para acolhêssemos todos os nossos aspectos como aspectos importantes e relevantes da nossa personalidade. Aceitar não é só um ser conivente, simplesmente aceitar que ele existe, que ele está aí, que ele é importante, que se em algum momento da minha trajetória eu reprimir, agora, na era do sentimento, é época da gente se libertar, é época de lidar. E quanto mais eu lidar com o meu conteúdo reprimido, com o que Jung chama de sombra, mais eu estou dando passos largos na minha trajetória evolutiva. Então é extremamente importante. E às vezes as pessoas dizem que não acreditam em reencarnação. Eu vou pegar de novo agora um trecho de Mateus, que diz assim, continuação do trecho que eu li anteriormente. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado
do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com só o olho, do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Não está Jesus falando de reencarnação aqui? Não está dizendo para nós que existirá momentos em que perderemos um braço, perderemos uma perna, nasceremos cegos, nasceremos com algum tipo de falta de deficiência, e que isso é bom para nós, e que isso vai impedir que nós fiquemos paralisados, já que o inferno não existe, que nós fiquemos paralisados nesse processo de dor? Não está Jesus falando de que isso é muito mais importante para a vida espiritual, que a gente aceite esse processo como algo natural, né? Ele não está falando isso para nós? Às vezes, Wagner, eu tenho vontade de conversar com alguns irmãos de outras religiões para pedir para eles explicarem algumas dessas falas de Jesus. Não para desafiar, mas eu gostaria de entender como que eles explicam esse tipo de coisa, até para entender como que funciona a concorrência. A gente precisa entender, né? Como é que funciona a concorrência. A dor, ela é necessária porque ela é um convite para reparação. É um convite para a gente mudar, para se disciplinar. E como eu disse, ela é um processo de autocorreção, de ajuste íntimo. E ela vai entrar na nossa vida sempre que precisar, sendo pedido por nós, porque muitos aspectos, principalmente quando nós estamos no plano espiritual, conscientes, ajudando no processo de construção desse planejamento reencarnatório, nós estamos pedindo determinadas limitações porque a gente não está conseguindo lidar com o nosso livre-arbítrio de maneira plena. Ou um processo de determinismo do plano superior, onde pela nossa infância espiritual nos coloca algum tipo de limitação. Então, o escândalo ele acontece, né? E Jesus disse, ai daquele por quem o escândalo vier. Ele estava nos ameaçando de inferno? Não. Ele só estava dizendo que realmente haveria muita dor. A gente iria prolongar demais o nosso tempo num planeta de provas e expiações, ficando recalcitrantes no erro. E o Espiritismo nos explica que isso é naturalmente um processo de causa e efeito. Um mecanismo que nos auxilia a evoluir. Existe dor moral e existe dor física. Muitos às vezes não experimentamos a dor física e experimentamos muito mais a dor moral, até por esse processo natural de desafio, de rompimento com os meus padrões do passado. É importante a gente lembrar. Então ela vai ser inerente ao processo de aprendizado, ao processo evolutivo. Sendo o mal que nós fazemos em público ou no privado, continua sendo escândalo pela definição que a gente viu aqui, né? São tropeços. E eu coloquei aqui para a gente brincar um pouco, né? A técnica do VAR, não é do futebol, mas a técnica do VAR significa valide antes de repassar. E aí é uma brincadeira, aquela fábula de Sócrates, em que um aluno chega e fala para ele, quero te contar uma coisa muito importante, uma coisa muito legal que aconteceu. E ele fala, não, tá bom, eu vou parar o que eu estou fazendo, você pode contar, mas você já passou pelas 3 peneiras? A gente conhece isso já, né? A primeira peneira ele fala, isso que você vai me contar é bom? Aí o aluno fala, não é bom, é um negócio ruim que aconteceu. Tá, isso que você vai me contar é útil para você ou para mim? Não, é só uma coisa que aconteceu, não tem nada de útil. Isso que você vai me contar é algo verdadeiro? Eu não sei, me contaram e eu estou contando. Se não é bom, não é útil e não é verdadeiro, para que passar para frente, né?
Então, para a gente vigiar também o nosso falar, o nosso verbo, e também, principalmente, o nosso dedinho em épocas de WhatsApp, para a gente não repassar coisas que eventualmente a gente ainda não tem confirmação de que aquilo eventualmente seja verdadeiro, seja bom ou seja útil para qualquer um de nós. Era essa a minha fala de hoje. Eu agradeço mais uma vez pelo convite aqui no Bate-Papo. Gosto muito desse lugar. Todos os meus irmãos, nós somos em 7, 6 nasceram aqui. Só eu que fui rebelde e fui nascer lá em São Paulo. Mas eu amo esse lugar de passar muito tempo aqui. E é um prazer enorme poder vir falar para vocês sempre que eu tenho oportunidade. E eu trago minha mulher agora para ela ver onde eu venho e a utilidade do que eu venho fazer, assim ela não se nega a deixar eu ver quando eu peço. Quer que faça alguma oração para fechar? Você vai fazer? Então vamos nos tranquilizando, elevando os nossos pensamentos ao alto, lembrando que ontem foi celebrado o dia do nascimento de Kardec. Kardec, um ser que nós devemos agradecer muito por ter olhado além do fenômeno, como a sociedade europeia fazia de maneira frívola, brincando com as mesas girantes, por ter tido esse olhar sereno, ter compreendido que existia algum tipo de inteligência por trás daquele fenômeno e ter tido a disciplina científica de documentar tudo que o Espiritismo nos traz nas obras básicas, para que nós possamos compreender os pilares básicos do cristianismo e possamos resgatar em cada um de nós esses pilares fundamentais que estruturam todo o nosso ser. A nossa gratidão vai a todos esses espíritos abnegados que lutam por nós, pela nossa causa, que muitas vezes até em detrimento do nosso próprio comportamento, batalham para que continuemos perseverando no nosso progresso, no nosso avanço. Nunca esqueceram de agradecer aqueles grupos de espíritos que estão catalogados nos livros Mensageiros, Missionários da Luz, que nos resgatam nas nossas reentradas no plano espiritual. Heróis anônimos, que muitas vezes nos conheceram no nosso pior momento, que muitas vezes receberam o nosso pior comportamento, mas ainda assim, de maneira amorosa, trazendo a mensagem de Jesus, do bom pastor, nos deixando antever, através deles como um espelho, que somos filhos amados de um Pai que nos quer não fracassar, que nos quer ver, suceder e alcançar todos os nossos objetivos. Gratidão a todos esses seres invisíveis aos nossos olhos, mas muito gratos ao nosso coração, por tanto nos amar, principalmente nas horas em que não merecemos, pois são nessas horas que nós mais precisamos desse amor. Que assim seja.